Você já parou para pensar que, antes mesmo de uma pessoa conhecer sua história, suas conquistas ou aquilo que você realmente é, ela já pode ter criado uma impressão sobre você? Em poucos segundos, o cérebro humano analisa sinais, interpreta comportamentos e cria percepções que podem influenciar a forma como você será tratado. Muitas vezes, sem perceber, sua postura, sua comunicação, suas expressões e até a maneira como você reage diante de determinadas situações transmitem mensagens que fazem as pessoas atribuírem um determinado valor a você. E o mais surpreendente é que grande parte desse processo acontece de forma automática, sem que você tenha consciência disso. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se de compreender como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas interpretam sua presença sem que você perceba. A forma como você se posiciona, como responde a críticas, como demonstra segurança ou insegurança e até como administra suas próprias emoções pode influenciar diretamente a percepção que os outros criam sobre você. Neste vídeo, vamos entrar em um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando você a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Vamos analisar os mecanismos psicológicos por trás das primeiras impressões, os sinais comportamentais que fazem alguém parecer mais confiante ou menos valorizado, e por que algumas pessoas conquistam respeito naturalmente enquanto outras sentem que precisam provar constantemente o próprio valor. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos que fazem as pessoas julgarem você nos primeiros segundos, descobrirá quais comportamentos podem estar diminuindo a forma como os outros percebem sua presença e aprenderá como desenvolver uma comunicação mais consciente, uma postura mais equilibrada e uma relação mais saudável com sua própria identidade. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas enxergam você, é como sua própria mente influencia aquilo que você transmite ao mundo. E muitas pessoas passam anos tentando mudar a forma como são tratadas, sem perceber que pequenas atitudes inconscientes já estão revelando uma mensagem antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Você já teve a sensação de que algumas pessoas parecem ganhar respeito naturalmente, enquanto outras precisam se esforçar o tempo todo para serem levadas a sério? Talvez você já tenha entrado em um ambiente novo, conversado com alguém pela primeira vez ou participado de uma reunião e percebido que, antes mesmo de explicar quem você é, as pessoas já tinham formado uma opinião sobre você. O mais curioso é que isso acontece em poucos segundos, muitas vezes sem uma única palavra ser dita. E talvez essa seja uma das maiores dores de muitas pessoas atualmente, sentir que não são enxergadas pelo verdadeiro valor que possuem. Pessoas inteligentes, dedicadas e com boas intenções acabam sendo interpretadas de maneira diferente simplesmente pela forma como se apresentam, como reagem ou como demonstram suas emoções em determinadas situações. Isso acontece porque a mente humana busca informações rápidas para entender quem está diante dela. Antes de conhecer sua história, suas dificuldades ou suas qualidades, o cérebro das outras pessoas observa pequenos sinais. Sua postura, seu tom de voz, sua segurança ao falar, sua expressão facial e até a forma como você lida com momentos de desconforto. O problema é que muitas pessoas não percebem que alguns comportamentos do dia a dia podem transmitir mensagens diferentes daquilo que elas realmente sentem. Alguém que tem medo de incomodar pode parecer inseguro. Alguém que tenta agradar todo mundo pode acabar passando a impressão de que não confia nas próprias decisões. Alguém que se explica demais pode, sem perceber, demonstrar uma necessidade constante de aprovação. E isso não significa que você precisa criar um personagem ou fingir ser alguém que não é. A questão é entender como sua mente influencia aquilo que você transmite para o mundo. Porque muitas vezes o problema não está na sua capacidade, na sua inteligência ou no seu valor, mas na maneira como seus comportamentos revelam emoções internas que você talvez nunca tenha percebido. E existe um detalhe ainda mais importante. Quando você não entende esses sinais, pode acabar repetindo padrões durante anos, tentando conquistar reconhecimento das pessoas, sem perceber que pequenas mudanças na forma como você se posiciona podem transformar completamente a maneira como é percebido. E é exatamente nesse ponto que começa uma descoberta sobre como o comportamento silencioso comunica muito mais do que imaginamos. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o valor que os outros atribuem a elas não começa pelas palavras que dizem, mas pelos sinais que o cérebro interpreta antes mesmo de uma conversa realmente acontecer. Existe um processo automático acontecendo o tempo inteiro. Enquanto você está preocupado com aquilo que quer falar, a outra pessoa já está observando como você se comporta naquele momento.
E o mais surpreendente é que esse julgamento inicial nem sempre tem relação com a realidade. Uma pessoa pode ser extremamente competente, ter grandes experiências e possuir boas qualidades, mas se estiver transmitindo insegurança, tensão ou medo de rejeição, algumas pessoas podem interpretar esses sinais de uma forma completamente diferente. Isso acontece porque o cérebro humano tenta encontrar padrões rapidamente. Em uma situação social, ele busca pistas para responder perguntas silenciosas como: essa pessoa parece confiante? Ela sabe se posicionar? Ela parece confortável com quem é? Esse processo acontece sem uma análise profunda, como uma tentativa de economizar energia mental e entender rapidamente o ambiente. O problema aparece quando você começa a se adaptar demais ao julgamento dos outros. Talvez você já tenha passado por situações em que escolheu ficar em silêncio para não parecer inconveniente, mudou sua opinião para evitar conflitos ou explicou várias vezes uma decisão simples porque sentia que precisava convencer alguém. Pequenas atitudes como essas parecem insignificantes, mas repetidas diariamente podem criar um padrão de comportamento. Com o tempo, a pessoa começa a agir não de acordo com aquilo que realmente pensa, mas de acordo com aquilo que imagina que os outros esperam dela. Ela deixa de ocupar espaço, evita demonstrar suas opiniões e começa a buscar aprovação antes de tomar qualquer decisão. E existe uma contradição interessante nisso. Quanto mais alguém tenta controlar a impressão que causa, mais artificial pode parecer sua presença. Porque a segurança que as pessoas percebem geralmente não vem de alguém tentando provar valor, mas de alguém que consegue estar confortável com a própria identidade. A grande questão é que esses padrões acontecem de forma tão automática que muitas pessoas passam anos acreditando que o problema está na forma como os outros enxergam elas, quando, na verdade, existe uma mensagem sendo transmitida todos os dias através de pequenos comportamentos. E quando você começa a perceber esses sinais, entende por que algumas pessoas são respeitadas sem precisar buscar constantemente essa validação. E é por isso que algumas pessoas parecem dominar naturalmente os espaços sociais, enquanto outras sentem que passam despercebidas, mesmo tendo muito a oferecer. Muitas vezes, a diferença não está na inteligência, na aparência ou na quantidade de experiências que alguém possui. A diferença está nos sinais emocionais que cada pessoa transmite sem perceber. Imagine duas pessoas entrando em uma sala onde ninguém as conhece. Uma delas entra olhando para baixo, fala mais baixo do que gostaria, pede desculpas antes mesmo de expressar uma opinião e demonstra preocupação constante em ser aceita. A outra entra de maneira tranquila, observa o ambiente, mantém uma postura aberta e fala sem a necessidade de provar nada. Mesmo sem conhecer a história de nenhuma das duas, as pessoas ao redor provavelmente terão percepções diferentes sobre elas. Isso não significa que uma pessoa seja melhor do que a outra. Significa que o comportamento comunica mensagens antes mesmo que exista uma conexão verdadeira. A forma como você reage diante de pequenas situações pode influenciar como as pessoas respondem a você. O problema é que esse processo pode criar um ciclo difícil de perceber. Quando alguém sente que não é valorizado, pode começar a buscar ainda mais aprovação. Fala mais do que deveria para tentar ser entendido, aceita situações que incomodam para evitar rejeição ou muda sua personalidade dependendo de quem está por perto. Porém, quanto mais essa pessoa tenta convencer os outros sobre seu valor, mais ela se distancia de uma presença segura e natural. E isso aparece em várias áreas da vida. No trabalho, pode fazer alguém deixar boas ideias guardadas por medo de críticas. Nos relacionamentos, pode fazer uma pessoa aceitar menos do que merece por receio de perder alguém. Nas amizades, pode criar a sensação de estar sempre tentando conquistar um lugar que deveria ser construído naturalmente. A mente humana aprende através de repetição. Se durante muito tempo você associa sua segurança à aprovação externa, seu comportamento começa a seguir esse padrão automaticamente. Você passa a medir suas atitudes pela reação dos outros em vez de confiar na própria percepção. Mas existe uma mudança importante quando você começa a observar esses comportamentos. Você percebe que presença não é sobre chamar atenção o tempo inteiro, falar mais alto ou tentar impressionar. Muitas vezes, presença é a capacidade de demonstrar tranquilidade, clareza e autenticidade mesmo quando existe a possibilidade de julgamento. E quando essa compreensão acontece, fica mais fácil enxergar que o respeito das pessoas não depende apenas do que você conquista ou do que você sabe, mas também da mensagem silenciosa que seus comportamentos enviam todos os dias. E essa mensagem pode estar sendo construída muito antes de qualquer conversa começar. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente.
Muitas vezes, ele reage também às experiências que você acumulou ao longo da vida e às mensagens emocionais que ficaram registradas dentro de você. Antes mesmo de uma situação acontecer completamente, sua mente já pode estar comparando aquele momento com algo que você viveu no passado, tentando proteger você de uma possível dor ou rejeição. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter reações completamente diferentes. Uma crítica simples pode ser vista como uma oportunidade de melhorar por alguém, enquanto outra pessoa pode sentir como se aquilo fosse uma prova de que não é boa o suficiente. O acontecimento é o mesmo, mas a interpretação emocional criada pela história de cada uma é diferente. Muitas vezes, esses padrões começam em momentos antigos da vida. Uma pessoa que cresceu sentindo que precisava agradar para receber atenção pode se tornar alguém que busca aprovação constantemente. Alguém que foi frequentemente ignorado pode desenvolver o hábito de tentar provar seu valor o tempo inteiro. Uma pessoa que teve suas opiniões diminuídas pode começar a duvidar da própria capacidade de se posicionar. O mais complicado é que esses mecanismos não aparecem com uma placa dizendo isso vem do passado. Eles surgem disfarçados em comportamentos comuns do dia a dia. É aquela necessidade de explicar demais uma escolha simples, aquele medo de dizer não, aquela preocupação exagerada com a opinião de alguém ou aquela sensação de que você precisa fazer mais para ser reconhecido. A mente cria atalhos emocionais porque busca evitar sofrimentos que já foram sentidos antes. O problema é que, ao tentar proteger você de uma antiga situação, ela pode acabar mantendo comportamentos que não combinam mais com a sua realidade atual. Uma pessoa pode estar diante de alguém que a respeita, mas ainda agir como se precisasse conquistar esse respeito. Pode receber elogios, mas continuar procurando sinais de rejeição. Pode estar em um ambiente seguro, mas responder como se ainda precisasse se defender. Esse é um dos pontos mais profundos do comportamento humano. Nem sempre estamos reagindo ao que está acontecendo agora. Às vezes, estamos respondendo a uma versão antiga de nós mesmos que ainda tenta evitar uma dor que ficou marcada. Quando você começa a perceber esses padrões, algo muda. Você deixa de enxergar seus comportamentos apenas como defeitos e começa a entender que muitos deles foram formas que sua mente encontrou para lidar com determinadas situações. Mas existe uma diferença entre compreender por que você age de determinada maneira e continuar preso ao mesmo padrão. E essa diferença está justamente em reconhecer quais sinais internos continuam influenciando a forma como você se apresenta para o mundo. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de apenas reagir automaticamente a eles, algo importante começa a acontecer. Você deixa de ser controlado por comportamentos que antes pareciam inevitáveis. Isso não significa que todas as inseguranças desaparecem de uma hora para outra ou que você nunca mais vai sentir medo, dúvida ou necessidade de aprovação. A mudança real acontece quando você passa a entender o que está acontecendo dentro da sua mente antes de permitir que aquela emoção escolha suas atitudes. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar a forma como os outros enxergam elas, mas esquecem de observar a maneira como elas mesmas se enxergam. Quando existe uma crença interna de que é preciso provar valor o tempo inteiro, qualquer silêncio de alguém pode parecer rejeição. Qualquer crítica pode parecer um ataque. Qualquer comparação pode parecer uma confirmação de que você não é suficiente. Mas quando você começa a perceber esses pensamentos como padrões mentais e não como verdades absolutas, sua relação com eles muda. Em vez de pensar as pessoas não me respeitam, você começa a questionar: será que meu comportamento está mostrando exatamente aquilo que eu sinto por dentro? Essa simples mudança de interpretação abre espaço para uma nova forma de agir. A pessoa que antes se justificava excessivamente pode começar a aceitar que nem toda decisão precisa ser explicada. Aquela que evitava se posicionar por medo de julgamento pode começar a entender que discordar não significa ser rejeitada. Quem buscava aprovação em todos os lugares pode perceber que seu valor não precisa ser confirmado a cada interação. O desenvolvimento pessoal não acontece quando você tenta eliminar todas as emoções desconfortáveis. Ele acontece quando você aprende a conviver com elas sem deixar que elas controlem suas escolhas. Segurança emocional não é nunca sentir insegurança. É conseguir agir mesmo quando ela aparece. E talvez a maior transformação esteja justamente nesse ponto. Perceber que as primeiras impressões que as pessoas criam sobre você podem mudar, mas a mudança mais importante começa na forma como você interpreta a si mesmo. Porque quando alguém passa a ter mais consciência dos próprios padrões, sua postura muda naturalmente. A comunicação muda, as relações mudam e a maneira como ocupa espaço no mundo também começa a mudar.
Não porque essa pessoa criou uma versão falsa de si mesma, mas porque finalmente deixou de esconder aquilo que já existia dentro dela. No fim, entender como sua mente funciona não serve apenas para descobrir como os outros enxergam você. Serve para perceber quais mensagens você tem enviado para o mundo todos os dias e quais delas realmente representam quem você deseja ser. Existe um momento em que você percebe que entender a própria mente deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a ser uma necessidade. Porque muitos dos conflitos que enfrentamos diariamente não começam no mundo externo, mas em padrões internos que repetimos sem perceber. Se você sente que reage sempre da mesma maneira, se questiona porque toma determinadas decisões, porque certos sentimentos voltam constantemente ou porque algumas situações continuam se repetindo na sua vida, talvez esteja faltando uma compreensão mais profunda sobre o funcionamento da sua própria mente. Foi pensando nisso que surgiu o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, um material criado para quem busca autoconhecimento de verdade, unindo psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma forma prática, acessível e aplicada à vida real. Dentro desse conteúdo, você encontra reflexões sobre conceitos fundamentais de Carl Jung, como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com ideias de Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo, mostrando como diferentes perspectivas podem ajudar você a compreender emoções, comportamentos e conflitos internos. Não se trata de buscar respostas prontas ou promessas de transformação instantânea. Trata-se de desenvolver uma visão mais clara sobre si mesmo, entender suas emoções com mais profundidade e criar uma relação mais consciente com seus próprios pensamentos e escolhas. Muitas pessoas passam anos tentando mudar situações externas sem perceber que a verdadeira mudança começa quando conseguimos compreender aquilo que acontece dentro de nós. O acesso ao Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está disponível no comentário fixado. Se esse vídeo despertou uma reflexão sobre sua própria mente, esse material pode ser o próximo passo para aprofundar esse processo de autoconhecimento. Talvez a parte mais interessante sobre a mente humana seja perceber que grande parte daquilo que acreditamos ser apenas a nossa personalidade pode ser, na verdade, uma construção feita por experiências, emoções e padrões que foram se formando ao longo do tempo. A maneira como você reage, como interpreta as atitudes das pessoas e até como enxerga o próprio valor são resultados de uma história interna que continua sendo escrita todos os dias. Muitas vezes, passamos anos tentando entender por que determinadas situações nos afetam tanto, porque algumas palavras permanecem na nossa memória ou porque certos comportamentos parecem voltar mesmo quando acreditamos que já superamos aquela fase. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos que a mente não funciona apenas pelo que acontece no presente. Ela carrega marcas, interpretações e significados que influenciam silenciosamente a forma como vivemos. E talvez seja justamente isso que torna o comportamento humano tão complexo e, ao mesmo tempo, tão fascinante. Cada pessoa carrega uma realidade interna que ninguém consegue enxergar completamente. Por trás de uma reação existe uma história. Por trás de um silêncio existe uma interpretação. Por trás de uma atitude existe uma emoção tentando encontrar uma forma de se expressar. No fim, compreender a própria mente não é apenas descobrir por que você age de determinada maneira. É perceber que existe muito mais acontecendo dentro de você do que aquilo que aparece na superfície. E quando essa percepção começa a surgir, a forma como você enxerga suas próprias experiências e as pessoas ao seu redor também começa a mudar. Porque, muitas vezes, a maior transformação não acontece quando encontramos todas as respostas, mas quando finalmente começamos a fazer as perguntas certas sobre aquilo que sempre esteve acontecendo dentro de nós. Se você chegou até aqui, significa que você faz parte de uma pequena parcela de pessoas que realmente busca entender a própria mente e enxergar além do óbvio. Se esse conteúdo trouxe alguma reflexão para você, deixe seu like, porque essa simples ação ajuda o canal a continuar trazendo vídeos sobre psicologia, comportamento humano e emoções. Também quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários qual parte desse vídeo mais fez você refletir ou se você já percebeu algum desses padrões acontecendo na sua própria vida. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. E se você quer continuar aprofundando esse conhecimento sobre mente humana, emoções e comportamento, assista agora ao vídeo que apareceu no card, porque ele se conecta diretamente com esse tema e pode trazer uma nova perspectiva sobre você mesmo. Você também pode acessar a nossa playlist de psicologia e comportamento humano para continuar essa jornada de autoconhecimento com outros conteúdos que vão ajudar você a compreender melhor pensamentos, sentimentos e atitudes. Obrigado por ficar até o final.
Nos vemos no próximo vídeo.